Hoje o nosso convidado é um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea, Milton Assis Ratum. Ratum nasceu em Manaus, numa família de imigrantes libaneses. Com 15 anos foi para Brasília com o pai e em 1972 entrou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo. Em 1980 viveu entre Madrid e Barcelona como bolsista do Instituto Ibero-Americano de Cooperação e depois mudou-se para a França, onde fez pós-graduação em literatura na Universidade de Paris III. Foi também professor visitante na Sorbonne e em Berkeley, na Califórnia. Quando voltou ao Brasil, em 84, passou a ensinar língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas. Aos 37 anos, Ratum lançou o primeiro livro, Relato de um Certo Oriente. Uma história de uma família libanesa em Manaus marcada pela perda. Com este livro, Ratum ganhou o primeiro Jabuti, o prêmio literário mais prestigiado do Brasil na categoria Livro do Ano. 11 anos depois, publicou Dois Irmãos, um romance que narra a história de uma família dividida pelo conflito entre dois irmãos gêmeos. O livro virou um fenômeno editorial e de crítica, e com ele, Ratum ganhou seu segundo Jabuti, dessa vez na categoria de melhor romance. Dois Irmãos virou minissérie na Rede Globo em 2017. E Órfãos do Eldorado, um outro livro de Ratum, foi parar nos cinemas. Em Cinzas do Norte, Milton Ratum se debruça sobre as transformações sociais e políticas de Manaus nas décadas de 1950 e 1960. E com este livro, ele ganhou o terceiro Jabuti, na categoria Livro do Ano de Ficção e também o Prêmio Portugal Telecom de Literatura em 2006. O quarto Jabuti, ele ganhou com A Cidade Ilhada, uma coletânea de contos. Ratum também é um cronista de mão cheia. Agora terminou a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que acompanha a formação sentimental, cultural e política do jovem Martim durante a ditadura militar brasileira. O livro que fecha essa trilogia é A Dança de Enganos. No primeiro volume, A Noite da Espera, o narrador Martim recria a história de meninos de 15 e 16 anos em Brasília nos anos 60, tentando encontrar sentido em meio à repressão da ditadura dos militares. No segundo, Ponto de Fuga, Martim muda para São Paulo para cursar arquitetura e vai morar numa república da Vila Madalena, nos anos mais duros da ditadura. A obra de Ratum foi traduzida para mais de 17 países e ele já vendeu mais de 500 mil de livros. Foi também premiado com a condecoração de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, concedida pelo governo da França. Esse escritor brasileiro tem uma qualidade de produção literária fantástica que versa sobre memória, identidade, política e complexidade das relações humanas. Ele também se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras neste ano de 2025 e teve 33 dos 34 votos possíveis. Foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Além de romancista e professor, Ratum também é tradutor. E para ele, cada escritor tem a sua voz e a sua preocupação ética, moral ou ideológica, e por isso ele não se omite. Aliás, a palavra omissão, ele diz que desconhece. Aqui conosco, então, este escritor maravilhoso, Ratum. Muito obrigado pela sua vinda ao ICL. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra a gente receber alguém tão ilustre nas letras aqui, nessa casa do conhecimento, né? Olha, eu estou recebendo aqui de presente alguns desses livros do Ratum, inclusive o mais recente, A Dança de Enganos, que é da trilogia O Lugar Sombrio, né? E tem aqui também Relato de um Certo Oriente, que é um livro de crônicas, de contos, né? É o primeiro romance. É o primeiro romance. Relato de um Certo Oriente é o primeiro, depois tem Dois Irmãos. Isso. Né? Cinzas do Norte e A Cidade Ilhada. Esse sim, um livro de contos.
Então está aqui a obra de Ratum. Você pode pesquisar, inclusive na internet, a quantidade que este homem escreveu. É uma coisa assustadoramente grande e rica e densa. Obrigado. O que é que te fez entrar nisso, virar escritor? Você que começou com a ideia de ser arquiteto, né? Lá em Manaus ainda. Lá em Manaus, Chico, bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no ICL. E, não, foi em Manaus que eu pensei em estudar arquitetura. Muita gente da nossa geração tinha um Tesouro da Juventude em casa. E eu vi as fotos de Barcelona, a arquitetura de Gaudí. Eu desenhava, pintava, gostava de Ainda pintar. tem isso? Pintar, você tem quadros? Eu tinha. Eu acho que nas várias mudanças da minha vida, eu morei em 7 cidades e essas pinturas, infelizmente, sumiram. Mas eu guardei ainda os desenhos que eu fazia de grandes figuras da filosofia, da literatura, retratos, né? Gostava de desenhar retratos. E eu gostei da arquitetura de Gaudí, achei aquilo assombroso, como de fato é, e queria estudar arquitetura, então saí de Manaus, fui morar sozinho em Brasília. Eu fui com 2 amigos, na verdade. 2 amigos, um hoje é um cineasta, o Aurélio Miquiles, o outro é um artista plástico, o Enéas Vale. Foram meus companheiros dessa primeira viagem. Saímos da província, eles também queriam estudar arquitetura, o outro, o Enéas, que estudou matemática, na verdade. E eu entrei num colégio, fiz um mini concurso, um mini vestibular para entrar num colégio de aplicação que foi fechado no governo Médici, porque era um colégio, enfim, com grandes professores e de ciências humanas também. Vários professores foram presos e em 71 esse colégio foi fechado. Era ligado à Universidade de Brasília. Exatamente, era o centro onde integrado. entrou um general a cavalo, se não me engano, o nome dele era Peli Bevilacqua, se não me engano. Ergueu uma espada e gritou: se essa história de cultura vai nos atrapalhar de endireitar o país, nós vamos fechar a cultura por 30 anos. E fecharam. Fecharam. E esse colégio foi um colégio importante na minha formação. Lá eu comecei a escrever poesia, como todo jovem, até ganhei um concurso de poemas. Lembro que o jornal Correio Brasiliense publicou esse poema, que está no livro da diretora, a diretora desse colégio, Dona Terezinha. Acho que até publicou esse poema. Isso do tempo do colégio de aplicação. No Você nunca médio. escreveu um livro de poesia, né? Eu escrevi depois em São Paulo os poemas e os textos poema em prosa de um livro de fotografias chamado Amazônia, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. Quer dizer, as ruínas já aparecem em 78. Foi um livro de 78. Um livro que foi publicado de fotos e textos quando eu estudava na FAO, na Faculdade de Arquitetura. Foram meus únicos poemas, vamos dizer assim. Inspiração de Tiago de Mello, que também é amazônico, né? Naquela época, sim, o Tiago foi um poeta importante, meu amigo, querido, foi fantástico. Meu amigo, querido amigo, sinto muita saudade dele. Era das pessoas mais generosas que eu conheci. Mas eu lia muito João Cabral naquela época, então tinha muita imitação do João Cabral e eu percebi que eu não seria um poeta. Porque o poeta, ele já é um iluminado, né? Não adianta você querer ser poeta. Então eu abandonei a poesia e comecei a escrever em São Paulo, enfim, primeiros contos. Eu nunca publiquei esses contos. E depois eu percebi que para escrever uma ficção eu teria que, enfim, ler mais, ler alguns clássicos e primeiro, até um pouco
era um pouco neurótico com essa coisa de ter que ler primeiro antes de escrever o primeiro romance. E eu, e eu estudava na FAO, estudava isso aí, fugia das aulas de hidráulica, que você conhece fazia bem. aula de arquitetura. Arquitetura já em São Paulo, né? Na FAO, aqui na USP, e você que é engenheiro, você sabe que as disciplinas de cálculo são Cálculo terríveis. 3, cálculo 4. E aí eu fugia dessas aulas para estudar a teoria da literatura, literatura hispano-americana, ali do lado, né, na USP mesmo, no curso de letras. E aí eu tive grandes professores, tanto na FAO quanto na... Eu tive a sorte de ter sido orientado na FAO pelo grande geógrafo Milton Santos. Que privilégio, hein? Foi um privilégio da minha vida ter tido o professor Milton Santos como orientador de um trabalho de iniciação científica. Então, fui me formando nessa época como leitor, como, enfim, estudante ali durante aquela brutalidade da ditadura. Eu participava do movimento estudantil, tanto em Brasília, eu fui detido lá, numa passeata. Foi preso? Eu tinha, 16 anos, lá na W3, e depois aqui em São Paulo, na PUC também, em 77. Foi preso, né? Quando aquele coronel Erasmo Dias invadiu a PUC, né? E prendeu mais de 800 pessoas, estudantes. Os milicos gostam, de vez em quando, de invadir a universidade. O saber é um perigo, é uma arma perigosíssima. O saber, o conhecimento, enfim, tudo que promete um avanço da civilização, eles tentam, vamos dizer, bloquear, né? O conhecimento desafia a ordem unida, né? E a liberdade, né? A liberdade de imaginar. Por isso que também perseguem os artistas, os escritores, os músicos, né? Os poetas, enfim, não querem isso, né? Tem pavor da liberdade, do pensamento, da imaginação, do sonho, dos nossos sonhos, né? De um projeto, de um futuro melhor, de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, né? Não gostam disso, né? Gostam mesmo desse poder repressivo, autoritário, dominação, né? Vigilante, dominador. E, bom, eu não pertencia, né, não estava engajado em nenhum partido, nunca fui de nenhum partido, mas eu, como estudante, como brasileiro que, enfim, lutava contra isso, eu participava de passeatas, de panfletagens, enfim, e é o que conta um pouco a trilogia. A trilogia é uma autobiografia? Ela não chega a ser uma autobiografia, mas ela tem... Toda a obra, Chico, acho que literária, tem um pouco da nossa vida, da nossa experiência, que é fundamental para quem escreve. Essa trilogia que você terminou agora, né? Essa trilogia, ela não é uma coisa autobiográfica, né? Não. Mas é inspirada todo o tempo nos momentos que você viveu. Exatamente. Desde que foi para Brasília. Desde Brasília, a história desse personagem, do Martim, tem alguns pontos em comum com a minha história, porque eu também morei em Brasília, nós estudamos no mesmo colégio, na mesma escola, e sentimos a mesma solidão em Brasília, uma solidão radical. São os únicos pontos de contato entre ele, entre nós dois, vamos dizer assim. Porque na trilogia o que acontece é que ele é filho de um casal, aliás, o pai é engenheiro, a mãe não conseguiu estudar, cursar uma universidade, e um casal, enfim, daqui do Paraíso, do bairro, convencional, e ela se apaixona por um pintor, e larga o marido e o filho para morar com esse pintor. E aí ele vai com o pai para Brasília. O pai leva o filho para Brasília
e o pai se torna uma figura importante do aparato repressivo em Brasília. E ele perde o contato com a mãe. Então, nos 2 primeiros volumes, o leitor não sabe o destino dessa mãe, o que aconteceu com ela. E ela não consegue ver o filho. É essa solidão que você se refere? E é uma solidão também, sim, essa solidão de ter perdido a mãe, essa amargura, essa angústia, esse drama moral, né, de ter perdido a mãe. E no 3º volume é o livro escrito pela mãe. Ela volta com as suas memórias. E aí ela reconfigura tudo, né? Ela conta outras histórias de parentes, da mãe dela, do novo companheiro dela. Enfim, ela vai ouvindo histórias e se lembrando também de coisas que Por acontecem. isso que é dança de enganos? Porque é uma dança, na verdade, de equívocos, de coisas que ela não sabia, que ela acreditava em coisas que na verdade eram mentiras, eram enganos ou equívocos. Então ela vai refazendo tudo que ela sabia, ela torna a repensar daquilo que ela pensava que tivesse acontecido e não aconteceu. Inclusive com o irmão, com outras personagens. Então, vamos dizer, as memórias dela é uma nova configuração da trilogia, na verdade. Eu tenho um outro romance que eu tinha começado antes da trilogia e que eu estou agora revisando, talvez não sei, em 1 ano. Mas tudo isso demorou quase 18 anos. Os três volumes. A trilogia. E mais esse outro. Mas o primeiro que você escreveu, né, que A Noite da Espera. Não, o primeiro livro que você escreveu. Relatos de um Certo Oriente. Relatos do Certo Oriente, que é uma referência à origem do seu pai, libanês, né? Sim. Sua mãe também libanesa? Não, minha mãe era brasileira, nascida em Manaus, mas filha de libaneses. Mas ela não falava árabe. O meu pai era bilíngue enfim. Esse aí você escreveu com que idade? Eu comecei na França, na verdade, com uns 30 anos, terminei aos 37 anos. Foram 7 anos. O primeiro levou 7 anos para escrever, mas depois foi... Não, demorou mais. O Dois Irmãos demorou quase, como você falou, 11 anos. Que loucura. E eu sou muito lento e nunca tive pressa para publicar. Eu dou muita importância a cada frase, a linguagem, a composição das personagens. O romance tem isso de você ter que dar uma coerência interna, né, ao conjunto, né, de saber, enfim, usar os pormenores, os detalhes, que depois... Antes de escrever, você já tem a ideia, a história na cabeça, onde ela começa e onde ela vai dar? É exatamente isso. Eu tenho que ter essa história na cabeça, tenho que armar um conflito na minha cabeça. E dura tempo, né? Leva tempo, né? E aí eu vou pro esboço, né? Gráfico mesmo, né? A herança da arquitetura, eu faço gráficos, desenho, romance, traço um arco temporal, escrevo sobre os personagens antes de começar a escrever o livro, para entender o modo de ser de cada personagem, né? Eles não saem assim, porque cada escritor tem o seu método, o seu ritmo. Alguns sentam e escrevem, um pouco ela louca, né? E outros... Inspirações, né? É mais transpiração mesmo. Você pensa e depois vai trabalhar ali. Alguns eu acho que tem mais sorte, porque o Espírito Santo sopra e você não escreve, ou baixam as musas todas. E quando eu escrevo, infelizmente, nada disso acontece. Há momentos de inspiração, claro, mas antes eu faço um plano muito, muito detalhado. Embora eu saiba que na hora que o romance se escreve, ele existe quando você está escrevendo. E aí muda muitas coisas. Mudam
Mudam todos os seus... Todos não, mas... Você esboça um plano de voo, mas dependendo da situação meteorológica, você vai mudando, né? Eu vou Você mudando, sabe onde você quer pousar o seu... tanto que eu começo pelo fim. Ah, é? Os três, todos os livros, eles praticamente começam pelo fim. Mas como é que foi esse salto da arquitetura para a literatura? Porque você foi professor de arquitetura, depois de formado na Universidade de São Paulo. Você deu aula, acho que em Taubaté, né? Isso, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Quando eu me formei, eu fui dar aula em Taubaté, justamente de História da Arquitetura, e passei 2 anos lá antes de conseguir essa bolsa para a Espanha. Acho que foi uma experiência ótima. Mas você chegou a ser arquiteto, de desenhar, de projetar? Eu fiz alguns poucos projetos. Eu ainda trabalhei durante um breve período como arquiteto. Quando eu voltei para Manaus, eu ingressei na Universidade Federal do Amazonas e aí eu não projetei mais. E eu só dava aula e escrevia, dava aula também na Aliança Francesa, em Manaus, aos Mas sábados. antes disso, deu aula de História da Arquitetura em Taubaté. Isso. E fiz E alguns daí projetos. obteve uma bolsa para Barcelona. Para Madrid. Para Madrid. Mas seu interesse era Gaudí naquele momento. Isso, eu queria conhecer Barcelona também. Mas Foi aí que a literatura chegou como... foi antes. Quando eu morava em São Paulo e estudava arquitetura, eu comecei... porque eu sempre gostei de ler, né? Quer dizer, quem escreve, quem quer escrever, é antes de mais nada um leitor, né? Gosta de ler. E eu tive uma formação de leitor aqui em São Paulo. Quando eu estudei na USP, frequentei cursos de literatura hispano-americana, de literatura francesa, de teoria literária, e ganhei de um professor uma lista dos clássicos que eu devia ler. Um querido Quais eram os professor. principais clássicos que você leu no começo, indicado pelo professor aí? Eu li vários, li as tragédias gregas, algumas, depois, claro, o Quixote, As Mil e Uma Noites, os romances, alguns romances do século XVIII, que são fundamentais, depois... Os russos, Tolstói, Dostoiévski. Esses são Isso foi o são começo. essenciais. Isso foi o seu alicerce, vamos dizer assim, do seu pensamento literário. Foram o Conrad, por exemplo, o Faulkner, são autores fundamentais. E os brasileiros. Quais Isso não pode brasileiros? dizer. Machado? Machado eu li na minha juventude em Manaus, os contos. Li graças a uma professora Graciliano, Jorge Amado, e o Veríssimo, e Euclides da Cunha, que eu li... Sertões. Eu li muito jovem Euclides da Cunha. Muito jovem. Jovem corajoso. Porque quando eu era jovem, eu tentei ler o Euclides da Cunha e não conseguia, não. Mas foi um... Porque era um negócio árido demais, era muito... Mas foi um castigo. Ah, foi castigo? Foi um castigo de um professor, de um meio sádico ou muito exigente. É que no meu colégio jogaram uma bomba, um catolé, uma bomba de São João. Não uma bombinha. Lá em Brasília. Em Manaus, isso. Em Manaus. Manaus, E o professor, um professor muito duro, ele disse, bom, já que ninguém vai delatar quem jogou essa bomba, vocês vão ter que ler e fichar os sertões. Ler e fichar, escrever. Eu tenho esse livro até hoje, eu guardo. Foi um dos poucos que sobreviveram, que é de 1967. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 Um anos. menino de 15 anos leu os sertões. Foi um pesadelo, viu? Um dicionário do lado. Então, foi o momento da minha vida em que... O primeiro em que eu usei inúmeras vezes o dicionário. Porque é um livro difícil, é um livro... uma linguagem preciosista, né? Muito... com vocabulário difícil, né? Com aquelas frases longas e contorcidas. Quer dizer, o Euclides tinha uma coisa
que era uma linguagem que um crítico chamou de uma linguagem escultural, né, monumental, né? Era um gênio verbal, essa é a verdade. E uma loucura, porque esse livro foi escrito quando ele foi cobrir, como jornalista, a Guerra de Canudos, né? Isso. E foi para fazer para o Jornal Estado de São Paulo. Imagina os leitores do Estadão na época se deparando com isso. Mas é um livro importantíssimo, apesar enfim, de toda aquela herança positivista, de determinismo climático, né? Ali é um livro com muitos problemas, vamos dizer, do ponto de vista antropológico, né? Mas o Euclides é um homem de 1900, né? Do século XIX, do final do século XIX. E ali tem questões, vamos dizer, tem muito preconceito ainda, mas como vamos dizer assim, obra literária, é um livro importante, né? Não é uma ficção, mas tem uma construção, vamos dizer, que se aproxima muito do ficcional, né? Mas foi um livro importante. E o meu problema com o Euclides durou décadas. Sofreu, né? Eu sofri com ele e até comecei uma tese que eu não terminei, de doutorado, sobre o Euclides, não sobre os sertões, mas sobre um texto da Amazônia, porque ele foi também para a Amazônia, né? E acabei abandonando a tese para escrever o Dois Irmãos. Que loucura. Abandonei o Euclides, a tese, Manaus e a universidade. Bom, voltando, eu estou tentando seguir uma linha cronológica. Você vai para Barcelona, para Madrid, não é? Para trabalhar com arquitetura, para estudar arquitetura. Não, eu fui como bolsista de língua e literatura espanhola. Língua e literatura. Eu já fui como pensando na literatura. Depois eu fui a Barcelona para conhecer a obra do Gaudí, os modernistas catalães, mas eu fui a Madrid como bolsista de um curso de língua espanhola, de literatura. E de Madrid? De Madrid eu fui a Barcelona, eu passei 7 meses em Barcelona, depois de Madrid, depois de um semestre em Madrid, e depois eu fui... E era bolsa tudo? Não. Bancava nisso? Não, em Barcelona eu fiz umas coisas interessantes. Eu dei aula particular de português. Ah, para catalães. Para catalães. E isso está até no meu livro de contos. Num dos contos que é muito autobiográfico, que se chama Encontros na Península. Tinha gente interessada, catalão interessado em aprender português, hein? Tinha, inclusive nesse conto fala uma coisa meio exótica, porque era uma senhora catalã muito rica, uma viúva, que queria aprender o português do Brasil, e eu deixei um cartaz lá, deixava em bares, no Centro de Estudos Brasileiros, e um dia eu recebo um telefonema de uma senhora. Siusplau. Siusplau, vou falar português. Eu vou falar português. E eu fui dar aula e ela disse, não, eu só quero aprender a ler o Machado de Assis. Opa. Eu disse, sério? Machado de Assis, que maravilha. E por quê? Ela disse, não, porque eu tenho um namorado em Portugal que me assegurou de que o Eça de Queiroz era maior que o Machado de Assis. E ela me perguntou, é verdade? Eu falei, não. Não é verdade. Ele disse, então é por isso que eu quero ler o Machado em português, para provar a ele que era uma prova, era um embate. Você conseguiu levar isso para ela? Eu consegui, ela pagava muito bem, era muito rica, eu consegui viver nessas aulas. Não sabe se ela conseguiu provar que o Machado era maior do que o, não, aí tem um conto homem de pova do barzinho. Né? Eu consegui, ela leu, depois ela leu em português e ela disse, não, o Machado é mais, é muito diferente desse realismo. Ela percebeu tudo no Machado. Né? Como o Machado não era um escritor
daquele realismo do Eça de Queiroz, né? Era outro tipo de realismo do século XIX. E conseguiu, vamos dizer, entender a ironia do Machado, a crítica social, enfim, a Sociedade do Rio de Janeiro, né? do Rio de Janeiro, enfim, o que há por trás Mas o Eça também é um crítico é um grande social de Portugal, né? É um grande Tá ali nos Maias, por exemplo, né? que é o grande livro dele. Sim, é um grande, mas o estilo do Machado é diferente. E a forma como ele vê a questão social, portanto, é uma forma diferente, muito diferente do realismo europeu do século XIX. E ela percebeu essa mudança, vamos dizer, do Machado. E o tom filosofante, a ironia, né, a coisa o sarcasmo com o leitor, né, a provocação com o leitor, que o leitor sempre... É coisa que não existe muito no Eça de Queiroz. Não. Eu conheço pouco, mas eu sei que não existe. Não. Essa ironia, né, essa... Se você não gostar desse livro, dou-te um piparote e adeus. Exatamente. Né? E ela, enfim, foi uma das minhas alunas, e a mais abastada, e eu passei um semestre lá dando aula para vários alunos, e traduzi também, ajudei um pouco na tradução do Jorge Amado, para o espanhol, que a tradutora... Para o espanhol, oficialmente. A tradutora não conhecia muito a obra, Que coragem. algumas palavras... Não, que para a gente, vamos dizer, a linguagem popular do Jorge Amado, ela é familiar para a gente, não é? Os termos baianos também. E para eles, não. E aí eu ajudei também na tradução. Mas é difícil. É difícil, mas eu... Se fosse o Guimarães Rosa, seria mais difícil ainda. Aí eu não toparia. Não. Aí você já entra de mãos ao alto, assim, já entra rendido, né? Porque Rosa... Eu vi esses dias, eu li alguma coisa do sujeito que passou, não sei quantos anos, mais de uma década. São mais de 12 anos. É o professor Bertold Zilli, que é um grande tradutor. Ele traduziu Os Sertões. E ele traduziu... E ele está acabando a tradução... ele ficou quantos anos? Mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Para tentar traduzir. Porque ali tem um trabalho de filólogo também, né? De pesquisa da linguagem, também ele viajou muito para o centro-norte de Minas, o Bertold. Né? E captar toda... Ele é de onde? Ele é alemão. Alemão. E captar toda a sutileza do Rosa, a questão poética, porque é uma poesia, né? O Grande Sertão é uma poesia. E a espiritualidade. Eu tenho um amigo teólogo que diz que aquele livro ali é um livro de teologia. O Rosa, numa entrevista que deu para a TV alemã, que aparece de vez em quando na internet, fala: esse livro todo é só tentativa de responder a uma pergunta. Deus e o diabo existem? Não sei se você já viram falando nisso. Foi a grande preocupação do Rosa, né? A existência de Deus e o embate com o demônio. Que é a vida, né? Pois mas daí aí a arquitetura foi embora, né? Você já foi só para a literatura. Foi embora, quer dizer, não como arquiteto, mas não como interesse e paixão pela arquitetura e pela arquitetura brasileira também, né? Que nós temos grandes arquitetos. E como é que depois você foi professor da Sorbonne, famosa Sorbonne, e foi professor em Berkeley, na Califórnia, professor visitante. Né? Uma época eu fui convidado para dar aula, primeiro como escritor visitante em algumas universidades americanas, em função da tradução do meu primeiro romance. Então, eu fui professor visitante em Berkeley e passei uma temporada também mais breve em Yale e em Stanford também. Mas a minha grande frustração é não ler em árabe. Essa é a minha frustração, porque a poesia árabe ela é maravilhosa, ela tem muita força desde a época pré-islâmica, dos poemas anteriores ao Islã. São poemas maravilhosos que foram traduzidos. Aqui para nós pouca coisa foi, né?
Tem o Tagore, né? O Rabindranath Tagore, né? Mas da Índia, né? Da Índia. Mas da poesia pré-islâmica já foi traduzida pelo Michel Sleiman, que é professor da USP, e pelo Alberto Mussa, que é um escritor do Rio. E eles traduziram essa poesia. E depois Quem são os maiores escritores árabes conhecidos no Brasil? Eu me lembrei do Tagore, esqueci que ele é indiano, né? Hoje, felizmente, há boas traduções do árabe, diretamente do árabe, e muitas foram publicadas pela editora Tabla, que faz um trabalho belíssimo, do Rio de Janeiro. Por exemplo, o maior escritor libanês, que morreu há poucos anos, há 1 ou 2 anos, Elias Khoury, ele tem romances magníficos. Escreveu em árabe. Em árabe, que a Safa Jubran traduziu. E o Khalil Gibran. Tem traduções do Khalil Gibran também. Que fez sucesso Sim. como profeta, né? Esse é um best-seller mundial, né? Mas esse escritor, Elias Khoury, escreveu um grande romance chamado Meu Nome é Adam, sobre o primeiro, é um romance, roman fleuve, um romance de 400, quase 500 páginas, que é o primeiro volume de uma trilogia, e foi publicado pela Tabla. É um romance excepcional sobre o primeiro massacre de uma aldeia palestina em 1948. Ele conta a história desse gueto. E o Meu Nome é Adam, porque Adam é um dos sobreviventes, um bebê que sobreviveu a esse massacre. E daí não parou mais. Daí não parou mais. Esse romance é extraordinário. Eu não estou falando do romance, estou falando do massacre que a gente tem assistido, né? Não parou mais. Começou em 48 e não parou mais, isso é verdade. E a Tabla publicou o maior poeta palestino, Mahmoud Darwish, publicou hoje, eu acho, que deve ser do maior poeta de língua árabe, que é o sírio chamado Adonis, ou Adonis, que mora na França há muito tempo. Ele é muito cotado para o Nobel todo ano. Ele já é um homem de 95 anos, né? Não vai ganhar, mas é um grande poeta, grande ensaísta, grande tradutor. E a Tabla publicou também vários romancistas, outros romancistas libaneses, como a Hoda Barakat, que é uma ótima escritora, romancistas do norte da África, e também não árabes, né? Turcos, romancistas turcos, enfim. É uma editora que está tirando atraso dessa... não sei porquê, essa literatura árabe ficou ocultada durante muito tempo. E, no entanto, É de difícil acesso para a gente aqui, né? E agora são traduções que estão aparecendo, né? E publicou agora um livro importante também sobre a Palestina, de um jovem chamado Mohamed El-Kurd, um livro chamado As Vítimas Perfeitas, né? Como é que é essa história do massacre do povo palestino, do genocídio do povo palestino, bate em você que tem essa sensibilidade de escritor? É horrível, porque pensar que a famosa frase do palestino americano, um grande pensador, o Edward Said, né, autor do Orientalismo, ele diz, bom, nós somos as vítimas das vítimas, né? Então é horrível pensar que as pessoas que passaram por tudo, né, pelo terror do nazismo, ou aqueles descendentes estão fazendo algo semelhante com os palestinos, né, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o que aconteceu na Alemanha nazista, né, na Europa durante o nazismo. E hoje, Chico, as maiores autoridades, pesquisadores sobre o Holocausto, judeus, inclusive, em sua maioria, não hesitam mais em dizer que se trata de um genocídio. Isso saiu na imprensa toda. O povo palestino parece ser vítima daquilo que se chamou, em outras circunstâncias, da solução final, né? Porque o projeto de extermínio sempre esteve vamos dizer, nesse ideário
dos fundadores de Israel. Eles, desde o início, desde os fundadores do Estado, eles não, vamos dizer, não aceitavam a presença dos palestinos naquela área, naquela região que eles dizem ser deles por causa da Bíblia. Então, é uma coisa muito louca, né? E mais louca ainda pensar que esses fundadores de Israel eram ateus, não eram religiosos, né? Ben-Gurion e aquela dita esquerda, autoproclamada esquerda sionista, não era religiosa. E depois, a partir dos anos, sei lá, 90, quando a direita mesmo, a extrema-direita tomaram poder, isso ficou mais claro. Mas lá atrás já havia essa ideia de que tinham que expulsar os palestinos ou matá-los. Agora, essa tragédia tem gerado literatura? Muita literatura. Esse livro, esse romance que eu acabei de falar, de citar, do Elias Khoury, um livro magnífico, vários, do Darwish, Mahmoud Darwish, que é o maior poeta palestino. Né? A Memória para o Esquecimento, por exemplo, que é um livro lindo, sobre a destruição, o bombardeio. Você não pensa em escrever sobre isso? Você é tão sensível a essa... Eu escrevi um continho chamado O Último Abraço, que saiu naquele livro chamado Gaza, né? Terra de Poesia, né? É uma coisa assim, é um título que é um livro que reúne vários ensaios. Eu escrevi um continho, mas eu enfim, não estou... É preciso você vivenciar por dentro isso para você escrever. E eu acho que os autores palestinos estão dando conta dessa literatura. E esse libanês que faleceu, mas que era sempre, desde jovem, foi muito ligado à questão palestina, né? Então você tem o Darwish, você tem esse livro agora do El Kurd, tem um outro livro do Darwish que é lindo, né? Chamado Diário da Tristeza Comum. Esse eu fiz o pós-fácil desse livro. Impressionante. Em que ele narra uma destruição, um bombardeio a Gaza de 1973. É muito antes disso que a gente está vendo. É muito antes, porque é um erro você dizer que isso começou naquele dia, 7 de outubro de 2023. Não. Isso daí é uma forma de você, por má fé ou por ignorância ou por desinformação, as pessoas acham que começou com aquele ataque horroroso, é preciso dizer, totalmente condenável do Hamas. Mas o massacre, a opressão a toda a Palestina, não só a Gaza, começou em 48. Que tem um contexto que vem lá do século XIX, né? Tem, exatamente. Quando surge o sionismo assim explícito. Tem uma história aí por trás, você não pode... É interessante que as pessoas procurassem conhecer onde começa tudo isso. Você não pode datar a história, porque a história não é uma data, ela é um processo. E a literatura sua também. E nesse seu processo, voltando aqui, tentando puxar para cá outra vez, você dos 32 aos 46 anos, né? De 84 até 98, você volta para Manaus e vai ser professor de língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas. Isso, exatamente. Essa necessidade de voltar de onde está a sua raiz? Porque você já era cidadão do mundo, você já tinha morado na Espanha, na França, Estados Unidos. Sabe que às vezes você mora muito tempo no exterior e sente falta de falar a sua língua, você sente falta de ouvir, palavras, expressões brasileiras. E eu comecei a sentir essa falta. E quando eu comecei a sonhar em francês, eu fiquei preocupado. Opa. Eu disse, agora eu tenho que voltar. É. Eu voltei e, se não fosse por essa volta e esses 15 anos que eu passei em Manaus, eu dificilmente teria escrito Dois Irmãos e Os Cinzas do Norte. Porque aí eu mergulhei de novo na cidade, na região,
observei muito, conversei com muita gente e fui acumulando também outro tipo de experiência já adulto, porque eu saí, era um garoto quase, né? Então eu percebi a mudança na minha cidade, a transformação de Manaus. A influência da Zona Franca. Da Zona Franca, aquele desenvolvimento, como dizia Euclides da Cunha, em 1904, ele falou, Manaus é uma cidade que cresce a gandaia. Em 1904 ele falou isso. O que é uma cidade que cresce a gandaia? Quer dizer, cresce ao Deus dará, sem nenhum planejamento, sabe? Quer dizer, cresce assim como se fosse cogumelos, sem nenhuma planificação, e vão destruindo a floresta, quer dizer, sem nenhuma racionalidade. E eu vivenciei essa transformação bruta e abrupta da minha cidade. Né? O fim dos igarapés, onde a gente se banhava, que era o lazer do povo, das pessoas, o fim desses rios que entravam na cidade, essa Manaus que tinha uma harmonia com a natureza, isso tudo foi sendo destruído. Você viu a agressão ao rio da sua aldeia, para citar. Total, total. Isso foi importante até mesmo para, enfim, esse sentimento, vamos dizer, essa melancolia em relação à perda da sua cidade. Não uma nostalgia. Não. É uma melancolia porque você sabe que isso não volta mais. É tristeza de ver alguma coisa ser destruída e falar isso não vai ter nunca mais, né? E que poderia ter dado certo. Porque o progresso, as pessoas confundem o progresso com essa barbárie urbana, sabe? Por exemplo, essa verticalização louca de São Paulo. As pessoas acham lindo ter prédios de 50 andares. Vai ter um agora na Zona Leste de, sei lá, 80. Tu também já tem, na beira da praia. Mas que beleza é essa? Entendeu? Quer dizer, então esses construtores, enfim, eles ganham muito dinheiro e vão passear em Paris, em Barcelona, que é mais bacana, né? Porque vai ser um sufoco viver numa cidade em que você não vê mais o céu. Você tem que agora gargarejar para ver o céu. Eu tenho irmã que fala, ela lembra, acho que é o Woody Allen, que ela lembra. Fala, fui a Nova York, mas não tive o privilégio, acho que de Woody Allen, que para visitar a cidade, para ver a cidade, andava de maca, né? Para olhar para cima. No fundo é isso. É isso. Quer dizer, será que a horizontalidade não seria mais, vamos dizer, harmônica com aquilo que existiu, né, na natureza? Mas não, é só o lucro. Você ficou 14 anos, então, dando aula em Manaus. E depois mudou-se de lá de novo. Eu vim para São Paulo e comecei um doutorado na USP e larguei, como eu disse, eu larguei o doutorado para escrever o Dois Irmãos. Nossa, uma loucura. E todos esses prêmios que eu falei, né, que eu citei aqui, recentemente indicado para o Nobel de Literatura, que o Brasil merecia ter você como representante do Nobel, como já teve outros aí, Machado, Rosa, Drummond. Sem modéstia, viu, Chico? Eu não mereço nada, não mereço nada. Mas quem merecia mesmo era o Drummond, a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa. O Machado de Assis publicou Memórias Póstumas em 1880. O Nobel é de 1901. Eu não tinha ainda uma tradução, mas ele já era o maior escritor da América Latina. Bom, vamos dizer que, mas o Rosa, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Drummond, João Cabral, merecia. Manuel Bandeira, e ainda tem outros aí. E Milton Ratum. Não. Eu digo que sim, vai dizer que não. Diante desses mestres, eu prefiro... Você já vendeu mais de 500 mil de livros, né? E em 17 países.
entre eles França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, México, né? Tem algum país desse onde você se relaciona com as pessoas através da literatura, que você chega lá e é conhecido? Sim, claro que eu não sou conhecido como eu sou no Brasil por um grupo também muito restrito. A literatura não talvez só o Jorge Amado tenha, de fato, tenha sido um escritor muito popular, né? O Jorge Amado, acho que sim. Mas eu acho que na França já há livros sobre o meu trabalho, de franceses que publicaram ensaios sobre o meu trabalho. Eu ganhei um prêmio importante, que é o prêmio da Maison de l'Amérique Latine, que é o prêmio mais importante para a literatura latino-americana, que se chama Prêmio Roger Caillois, que foi um grande escritor francês, antropólogo. Enfim, nesses círculos mais literários, eu acho que eu tenho leitores e já há algumas... Meus livros foram reeditados na França, na Alemanha, tem também saiu uma nova reedição do Dois Irmãos, do Relato. Enfim, mas essa coisa de prêmio também, Chico, eu sempre falo, o grande prêmio para um escritor é o leitor. É o leitor. Mas você tem um mini zoológico de jabutis em casa, já 4, né? Enfim, mas há tantos escritores que não ganharam prêmios, são ótimos escritores. Inclusive, estou falando do Nobel, né? O Jorge Luiz Borges não ganhou o prêmio Nobel. E o Brasil, você citou um monte aqui de gente que merecia, né? Merecia, sem nenhum chauvinismo, sem nenhum ranço de nacionalismo, é que são grandes escritores. Qualquer pessoa que no exterior francês, e eles dizem isso, eles falam da Clarice Lispector, do Guimarães Rosa, quem leu, falam com muita admiração. E agora tem gente que, Drummond, fora do Brasil, lê o Machado e fala que coisa. Deixa eu ver. Pois é. Né, uma crítica literária dos Estados Unidos, dizendo que era o maior escritor que ela já conheceu, né? Mas é um dos maiores, é um dos grandes mesmo, e a verdade é que a Academia Sueca é uma academia voltada para a Europa, e de vez em quando faz uma concessão à África, à Ásia e à América Hispânica. Hispânica, porque aí tem o Garcia Marques, tem o Neruda, né? O Neruda, tem Agora, Gabriel. não deu para falar, e não dá para falar numa entrevista assim sobre cada um, ou pelo menos os principais livros que você escreveu, né? Não dá para a gente detalhar isso. Então, eu resumo em algumas perguntas. Em última instância, por que você escreve? O que te faz se dedicar a esse ofício de escrever, de contar uma história? Essa é, acho que, a grande pergunta. E a única resposta, acho que possível, quer dizer, quando eu comecei a escrever, eu percebi uma coisa. Isso eu era muito jovem, quando eu escrevi os meus primeiros contos e poemas, é que eu nunca mais poderia deixar de escrever, movido por esse desejo de inventar essas fantasias, esses pequenos mundos. Quando você começa a escrever, isso dá um desejo de escrever mais, de escrever mais, de escrever mais? Não para. Não para. Tanto que nesses 18 anos, raros foram os dias que eu não escrevi. Isso não significa passar 8, 10 horas escrevendo. Às vezes, você fica poucas horas. Eu leio muito mais do que eu escrevo. Todo dia. Domingo também. Só quando o Flamengo joga eu não escrevo. Aí eu vejo o meu time jogar. Tem isso também, né? Mas eu escrevo todos os dias e leio muito mais do que eu escrevo. Como o tempo de prazer, eu divido entre a leitura e a escrita. A leitura não estaria acabando hoje?
Eu fico pensando nisso com a quantidade de apelos visuais da internet, dos streamings na televisão, dos filmes para você assistir. As pessoas estão lendo cada vez mais, ou isso é impressão minha? Menos ou é impressão minha? Não sei, eu acho que não. Eu acho que é uma impressão que a gente tem, porque as redes sociais, o celular... O audiovisual, a pessoa está mais vendo do que lendo, parando para ler, né? Não, mas há muitos leitores ainda. Sempre haverá. Está aumentando ou está diminuindo? Não sei dizer, mas que há muitos leitores, há. E sempre haverá, porque o dia que não houver mais leitores de literatura, é um sinal de esvaziamento total da nossa humanidade e daquilo que o ser humano, vamos dizer, se alimenta, que é a fantasia, que é o sonho. Né? Porque quando ele lê uma ficção, ele está viajando, né? Ele está lendo, vamos dizer, um mundo, um universo paralelo, fora dessa realidade empírica. Né? Então é um modo de você também sonhar com outras coisas, com outros mundos, que podem ser melhores ou piores, mas é um mundo diferente. Que a história e imagens te limita aquilo que ela está mostrando, né? Você não viaja na imaginação. Não viaja na imaginação. E cada página de um romance, vamos dizer, essa sua viagem vai se multiplicando, né? Ela não tem fim, na verdade. Né? Então, você lê um romance hoje, um romance até difícil, como Grande Sertão Veredas, você vai descobrir ali mundos, né? Questões também. Se você reler 10 anos depois, você vai ver outras coisas que você não tinha visto. Que você não tinha visto, e assim por diante. Quer dizer, então, quando falar o fim da literatura, bom, se for o fim da literatura, é o fim da humanidade também, porque é o fim da arte, né? E esse é o sonho do autoritarismo, né? É o fim da arte. É uma sociedade totalmente e exclusivamente voltada para o consumo e para o lucro, para o dinheiro, só isso. Né? É isso que essa extrema-direita vê aqui, lá, né? Em vários lugares. Né? Destruam a arte não serve absolutamente para nada, porque alimentar o espírito, vamos dizer, aguçar a nossa sensibilidade, né? Quer dizer, e os nossos sentimentos, isso não interessa para essas pessoas. Você fala agora você tocou no ponto na questão ideológica, né? É claro. A extrema-direita sempre condenou a arte de alguma maneira. Sempre baniu os artistas. O exemplo maior da história, eu acho que para nós recente, é do Adolf Hitler, né? Queimando livros. Claro, expulsou os intelectuais alemães, os artistas, todos. Era um pintor medíocre ele, né? Medíocre, era um imbecil, um criminoso, um dos maiores criminosos da história. Mas tem seguidores, né? Tem seguidores e tem outros que são criminosos porque negam a vacina. Então, milhares de pessoas morrem de Covid porque um criminoso presidente atrasou deliberadamente, né, a vacinação dos brasileiros e das brasileiras. E acha que, em nome do suposto progresso e enriquecimento, né, os povos indígenas podem ser dizimados, para falar da sua Amazônia, ou a floresta, né? Que é outro crime que vem da ditadura, né, dos anos 70. Isso vem dos anos 70. Todo esse desastre que aconteceu no último governo é uma continuação que foi interrompida durante o governo Fernando Henrique e Lula e Dilma por esse projeto destruidor dos anos 70 da Amazônia. Né? A perimetral norte, as estradas todas, enfim, a mineração, tudo isso voltou no governo anterior. E espero que isso seja interrompido a tempo. Os seus livros, portanto, como são todos os livros, material de conteúdo político. Com maior ou menor grau, Chico... Mas no sentido ideológico, né?
não são romances políticos, né? O primeiro, por exemplo, não tem muito pouco quase nada da ditadura, mas a partir dos Dois Irmãos, eu, vamos dizer, contextualizei meus romances durante a ditadura, que foi... Nós crescemos, nós passamos toda a nossa juventude e uma parte da vida adulta, a nossa geração, durante a ditadura. Nós tínhamos 12 anos, sim, quando a ditadura, em 64. Nós somos praticamente da mesma idade. Da mesma idade. E dos 12 até os 30, nós vivemos sob uma ditadura. Então, eles não falam diretamente da ditadura, mas o quadro histórico está lá. Mas sempre haverá, independente de que período vivemos, né, na sua literatura, no meu trabalho jornalístico, a nossa produção, seja do intelectual, seja do jornalista, ela vai estar sempre impregnada de um fundamento de crença ideológica, de pensar o sentido da vida e da humanidade. E ético, né? E ético. Porque está tudo junto, né? Ética, claro, ideologia. Né? Porque a ética tem uma relação direta com a responsabilidade. Se você não é responsável, como não foi o governo anterior, você não tem nenhum sentido ético, né? E aí você destrói, você pode matar vidas. E não adianta, não, meu livro não fala disso. Não falar é falar, né? Claro. Não fazer é fazer. É claro, porque o silêncio tem também em momentos, vamos dizer, de aflição e de sofrimento, o silêncio é cúmplice desse sofrimento. Para terminar, uma pergunta sobre fé. Em que você acredita? Olha, eu acredito, vamos dizer, na liberdade, na imaginação, nos sonhos, e na luta diuturna por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais justa, mais fraterna. Eu sei que isso pode ser utópico, mas no fundo, acho que toda a literatura ela tem, vamos dizer, uma sutil mensagem de solidariedade humana. Muito bom. Você acredita que é possível um futuro? Não, eu acredito, senão eu nem escreveria. Obrigado. Obrigado demais pela sua vinda. Obrigado, uma Chico, honra, um prazer estar com você, coisa boa. Obrigado. Ficaria horas aqui falando. Né? Obrigado. Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 20h. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.